Alô você, aqui quem fala é o professor Flávio de Física, e vamos hoje fazer mais uma questãozinha da prova de 2024. Questão número 30, está aí na tela. Ao nível do mar, um recipiente de capacidade térmica desprezível, misturamos 20 gramas de água líquida a 100 graus Celsius com 80 gramas de água a 10 graus Celsius. A mistura troca calor com o meio externo e atinge o equilíbrio térmico a uma temperatura de 20 graus Celsius. Até atingir o equilíbrio térmico, a quantidade de calor que é trocada entre a massa de água do recipiente e o meio externo é... Nós temos nessa questão três quantidades de calor, né? Nós temos duas misturas de água com temperaturas diferentes e ainda temos um ambiente que ele faz troca de calor com essas dois volumes de água que vão estar dentro desse recipiente de capacidade térmica desprezível. E o calor que vai estar envolvido aqui, alunos, é o calor associado à mudança de temperatura. Nós chamamos esse calor de calor sensível. E a fórmula é bem essa aqui, ó. Quantidade de calor. Quantidade de calor sensível é a massa vezes o calor específico multiplicado pela variação na temperatura. Eu vou usar aqui o T como variação de temperatura para isso. Como nós temos três corpos envolvidos, então, primeiro eu tenho uma quantidade de calor da água que está inicialmente a 100 graus Celsius, depois eu tenho mais uma quantidade de água que estava inicialmente a uma temperatura de 10 graus Celsius, e o meio externo, né? E o meio externo. Se são esses três corpos envolvidos, essa soma de quantidade de calor sensível trocada aí dentro do sistema tem que ser igual a zero por conservação de energia. Abrindo aí a conta, calor sensível da água a 100 graus Celsius seria a massa dessa água, ela tem, ela tem 20 gramas. Calor específico é a água, então a gente usa 1, vezes a diferença entre a temperatura inicial e final, ele atinge o equilíbrio térmico a 20 graus Celsius, iniciando com a temperatura de 100 graus Celsius. Mais a quantidade de calor trocada pela água inicialmente a 10 graus Celsius, bem, a massa dele é de 80 gramas, calor específico da água líquida, nesse caso é de 1, que multiplica a diferença entre a temperatura inicial e final. A temperatura de equilíbrio foi 20, inicialmente ele estava com a temperatura de 10 graus Celsius. E ainda temos o meio externo, né? Há uma troca de calor com esse meio externo, soma igual a zero. Fazendo a conta aqui rapidinho, eu tenho 20 menos 100 dá menos 80, menos 80 vezes 20 dá menos 1.600. Mais 80 vezes 1, 80. 20 menos 10 dá 10. 80 vezes 10 dá 800. Mais a quantidade de calor externo vai dar zero. Bem, passando para o outro lado da igualdade, fazendo a troca de sinal, eu encontro que a quantidade de calor externo vai ser igual, positivo, 800 calorias. E aí, no nosso gabarito, né, aí nas nossas opções, nas alternativas, eu tenho menos 800, né? Bem, na ideia da questão, talvez a gente pode discutir que o enunciado não tenha sido tão claro. É melhor ele ter perguntado qual é a quantidade de calor que sai do sistema cedido em direção ao meio externo, né? Mas nessa situação, o meio externo ele retira calor da água presente aí nesse recipiente. Então, por isso que aí aparece opção menos 800. Ainda bem que apareceu só a opção negativa, né? Se tivesse aparecido uma opção positiva e negativa, talvez era possível a gente discutir aí a clareza do enunciado. Mas tá aí, mais uma questão resolvida, e a gente retorna com mais outra. Até mais.